Olá, eu vou fazer a demonstração aqui de um aplicativo chamado Telmaster, muito melhor do que o aplicativo nativo que você tem no seu celular, tanto para uso pessoal como também profissional. Então aqui no site, em Tools, eu vou clicar em Detalhes, tem as informações do produto e também tem um botão para instalar. O legal é que esse aplicativo está disponível para todas as plataformas. No caso aqui, eu vou instalar para o iOS. No caso do iOS é um pouco diferente, porque a instalação dele exige que você venha aqui no menu do navegador, clique em compartilhar, desce um pouco até encontrar a opção adicionar à tela de início, clica no botão adicionar para confirmar a instalação e o aplicativo já está instalado no seu dispositivo. Um detalhe importante é que os dados que ele trabalha ficam só no seu dispositivo. E vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é alimentar o aplicativo com os contatos que estão no meu celular. Então, para isso, eu venho aqui no aplicativo de contatos do próprio celular, volto aqui, onde tem todos os contatos, eu vou dar um toque longo até aparecer o botão exportar, é só eu clicar, seleciono os campos que eu quero, clico aqui em salvar, vou salvar em arquivos, posso salvar em qualquer lugar, e aí para a gente não perder tempo, eu já tenho isso salvo, vou voltar aqui para o aplicativo Telmaster, e aí aqui no menu importar, eu posso selecionar o arquivo, além de poder importar os contatos do próprio celular, eu também tenho como importar de fontes externas, como um arquivo exportado com os contatos do Google e até arquivo do Excel. Então aqui eu venho em selecionar arquivo, vou clicar no arquivo que tem alguns contatos fictícios, ele faz a associação de campos, normalmente ele detecta todos os campos úteis que estão no arquivo, tá? Depois é só você continuar. Eu vou querer importar já com uma etiqueta, isso é bem interessante, porque você pode fazer a atribuição de etiquetas já na importação. Isso facilita muito depois a gestão dos dados. Então aqui eu crio uma etiqueta chamada iPhone, vou clicar no botão importar com etiquetas. Aí ele faz a importação e já estão os meus contatos aqui. Você vai notar que os números estão bem bagunçados. Normalmente é assim na agenda da gente, né? Inclusive, um grande problema é que normalmente quando a gente vai adicionar telefone, a gente esquece de colocar o DDD, principalmente quando são contatos da mesma cidade. Só que aí fica tudo bagunçado depois e você tem como resolver isso muito facilmente aqui. Lembrando que esses contatos, o que você fizer aqui com esses contatos, não tem nenhuma influência nos contatos que estão nativamente salvos no seu dispositivo. Ele fez uma cópia paralela desses contatos e aqui você pode trabalhar, filtrar, apagar, fazer tudo que você quiser de forma independente, tá? Então aqui, vamos primeiro dar uma ajeitada nesses números. Venho aqui em ajustes, mais embaixo eu tenho aqui operações em massa. E aí tem vários utilitários para você fazer ajustes nos contatos. Um deles é colocar o DDD. Então todos os contatos brasileiros que não tiverem DDD, eu vou atribuir o DDD 81. Então aqui eu acabei de fazer. Ele viu que tem 11 números que não estão com o nono dígito, são celulares sem o nono dígito, eu já resolvo isso aqui. Eu posso padronizar todos os números para colocar o código do país. Posso aplicar uma formatação em todos os números, aí todos eles ficam bem padronizados. Inclusive eu posso até criar máscaras próprias, diferentes das que são um padrão comum que a gente vê por aí, tá? Tenho também um validador de telefones brasileiros, aqui ele consegue detectar números inválidos, ou seja, celulares que estão fora do padrão de concessão da Anatel, números estrangeiros. Tem também essa opção para validar e-mails. Aqui ele não detectou problemas, mas aí tem vários tipos de problemas em e-mail que ele consegue identificar e até resolver. Vamos lá, tem a opção aqui para mesclar os contatos. E aí voltando aqui para contatos, a gente vê que os números já estão mais organizados. Eu vou aqui filtrar pela etiqueta inválido, então aqui já estão filtrados. Eu posso vir no menu, selecionar vários, vou selecionar todos e vou excluir. Eu vou deixar só aqueles contatos. Deixa eu desfazer aqui. Então tem só os contatos que ele considerou válidos. Tenho aqui em ajustes também a opção de definir uma operadora de longa distância. Posso escolher qualquer uma da lista, ou então digitar o código da operadora se não tiver aqui nessa lista. Então eu posso selecionar o que eu quiser. Uma vez que você faz isso, quando você vem aqui agora para clicar em qualquer contato, além do botão ligar normal, tá, que ele vai usar o número principal, tem também um botão para ele ligar usando a operadora de longa distância.
Então, ele não altera o número, ele simplesmente cria uma opção de você fazer a ligação usando a sua operadora de distância que foi configurada. Fora isso, você pode também fazer o envio de mensagem por WhatsApp. Esse contato aqui não tem e-mail, deixa eu pegar um com e-mail aqui. Vem um em filtro avançado, contatos que tem e-mail. Então, eu vou aplicar esse filtro. Bom, então quando o contato tem e-mail, aparece essa opção para você também poder enviar mensagem via e-mail diretamente aqui pelo aplicativo de contatos. E falando em mensagem, você pode vir aqui nos ajustes, vem em mensagens salvas, pode ter quantas mensagens você quiser. Nessa mensagem você pode inclusive adicionar os campos personalizados que estão disponíveis para você utilizar, que são os campos do contato. Então aqui só para testar, você poderia usar algo como olá e o nome do contato. Deixa eu pegar aqui, eu vou salvar essa mensagem, vou voltar. E aí aqui nos contatos eu tenho também a opção de adicionar novas etiquetas, posso gerenciar, criar uma nova etiqueta facilmente sempre que eu precisar, e aí eu defino as etiquetas que eu quero no meu contato. Posso também adicionar uma nova anotação, você pode ter quantas anotações você quiser, pode definir uma data de evento e também uma hora, pode inclusive filtrar aqui, buscar nas anotações que estão salvas em determinado contato. E quando você atribui uma anotação com uma data, o que acontece? Aqui na seção de eventos, vão aparecer os eventos do dia. Eu estou aqui no dia de hoje. Aqui ele despertou aquele lembrete, porque a gente colocou 1 minuto depois da anotação salva. Tá? Então aqui você tem um calendário, você pode navegar pelas datas para poder ver quais são os compromissos, as ações que você anotou e colocou eventos associados aos contatos. No caso aqui, no dia de hoje, eu tenho um evento, que foi esse contato. Daqui mesmo você pode clicar para abrir o contato e pode fazer o envio de uma mensagem. Poderia ser por e-mail, pode ser uma ligação, e você pode mandar também por WhatsApp, por exemplo. No assistente aqui, ele pode simplesmente abrir o contato sem colocar nenhuma mensagem, mas você pode escolher as mensagens que você já salvou, dá até para filtrar aqui. A gente só tem uma mensagem, que foi essa que salvamos agora há pouco. Aqui é como vai aparecer, porque ele substitui os marcadores dos campos pelo valor que está no contato. Quando eu abro aqui o WhatsApp, ele já vai abrir, e aqui no caso é porque é um número inválido, né? A gente está trabalhando com esses contatos fictícios, mas nesse caso ele já abre a conversa com a mensagem pronta e é só você mandar. Isso significa que se você tem 10, 20 pessoas para você fazer o envio de mensagens por WhatsApp, por e-mail, por exemplo, você consegue fazer essa tarefa em coisa de 1 minuto. Aqui você tem ainda o painel, que é um dashboard que faz um resumo de como é que está a composição dos dados. E aí você tem a proporção de celulares fixos, as operadoras, os estados, as etiquetas, tá? E essa questão de operadora não tinha lá nos contatos originais. Ele faz automaticamente uma classificação dos contatos, identificando a operadora original, o estado, DDD. Então com isso você consegue aplicar filtros, o tipo, tá? Se é celular, se é fixo, ou então se não identificado, normalmente são contatos inválidos ou estrangeiros. Se você clica em um determinado filtro desse, ele já exibe com esse filtro. Daqui você tem como vir na opção exportar, e aí você tem várias opções para exportação, pode exportar só os filtrados ou todos os contatos, dá para você exportar para formatos populares e até para Excel. Aqui em ajustes tem ainda uma seção de telefones utilitários, vários números relacionados com serviços prestados pelas principais operadoras, tem números para emergências, 190, SAMU, Corpo de Bombeiros. Tem várias seções aqui com telefones utilitários, onde daqui mesmo você consegue fazer a ligação em caso de necessidade, tem como buscar, e se você quiser você pode também simplesmente salvar o contato e aí ele é atribuído lá nos contatos salvos na sua agenda. Você tem como adicionar contatos individualmente, e aqui você tem os campos disponíveis. Se precisar de campos extras, você pode vir também aqui em ajustes, tem aqui campos extras. Pode colocar quantos novos campos você quiser, por exemplo, aniversário, e aí você diz o tipo do campo, salva, e a partir daí esse campo fica disponível para você editar ou criar em qualquer contato. Então, vindo aqui em editar, agora nós temos a opção do campo aniversário, que eu posso definir do jeito que eu quiser, tá bom? E é isso, tem algumas outras funções interessantes, mas para o vídeo não ficar ainda mais longo, vamos parar por aqui e até a próxima.